Olá, eu sou a Suzete Wiakowski, sou professora da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, faço parte do Laboratório de Comportamento Motor e vou apresentar para vocês essa aula hoje sobre motivação e aprendizagem motora, mostrando pesquisas que têm sido desenvolvidas com este tema. A base teórica desses estudos, principalmente, se encontra na teoria da autodeterminação, que é uma teoria ampla da psicologia que explica fenômenos motivacionais e auxilia na compreensão de fatores que facilitam ou prejudicam a motivação, e também na teoria óptima de aprendizagem motora, que mais especificamente propõe que fatores motivacionais facilitam a aprendizagem motora ao contribuir com a fluidez com que planos motores são transformados em ação, ou seja, acoplamento meta-ação. Motivação, em termos de conceito, seria a disposição para explorar, se engajar, brincar, interagir, compreender, dominar e persistir em atividades, com tais comportamentos sendo sustentados principalmente na sua forma intrínseca, pelo interesse e divertimento que acompanham tais atividades. Pesquisas em vários domínios demonstram que o aumento da motivação intrínseca resulta em efeitos positivos, uma série de fatores como desenvolvimento e bem-estar psicológico ótimos, maior controle atencional, curiosidade aumentada, que resulta em maior comportamento exploratório, maior energia, direcionamento e persistência nos comportamentos, maior ativação em caminhos dopaminérgicos ou sistemas cerebrais de recompensa que consolidam a memória e facilitam a aprendizagem, entre outros. A teoria da autodeterminação possui diferentes microteorias, e uma delas tem sido mais utilizada pela área de aprendizagem motora para dar base aos seus estudos, né? É a teoria das necessidades psicológicas básicas. Essa teoria coloca que, assim como o ser humano apresenta necessidades fisiológicas, entre outras, também apresenta necessidades psicológicas básicas. E coloca essas três necessidades: a necessidade de autonomia, de competência e relacionamento social. Autonomia refere-se à necessidade de controlar ou ser agente dos seus próprios atos, ao invés de se sentir pressionado ou controlado. Competência implica a necessidade de sentir-se capaz de dominar com habilidade desafios do ambiente ao invés de sentir-se incapaz ou incompetente. E relacionamento representa a satisfação da necessidade de experimentar proximidade e aceitação, ao invés de alienação ou exclusão. A teoria coloca, né, e assim como resultado de vários estudos, que a satisfação das três necessidades básicas aumenta a motivação intrínseca. Vamos falar então um pouquinho sobre os estudos com autonomia e aprendizagem motora. Efeitos positivos da prática com suporte à autonomia têm sido encontrados em várias populações e diferentes tarefas, através de linhas de investigação que oportunizam aos aprendizes, por exemplo, escolher sobre feedback, decidir quando observar o desempenho de um modelo, controlar a quantidade e o espaçamento da prática, adotar uma ordem preferida de tarefas, equipamentos ou membros, ajustar a dificuldade da tarefa, o nível de desafio, julgar a necessidade do uso de assistência física, até mesmo realizar pequenas escolhas sobre aspectos irrelevantes à tarefa, organizar táticas de times e também receber o recebimento de instruções com linguagem e tom de voz autônomo ao invés de controlador. Vou dar um exemplo aqui de um estudo que envolvendo escolhas sobre o feedback, né? É um estudo com idosos, a tarefa foi uma tarefa de posicionamento linear, enquanto um grupo de participantes, antes de cada bloco de tentativas, podiam escolher controlar ou não o fornecimento de feedback naquele bloco, e se escolhiam controlar, podiam escolher em que tentativas, após quais tentativas gostaria de obter feedback, né? Então, esse grupo pode escolher durante toda a prática em relação ao feedback. Esse grupo foi comparado a um grupo chamado Yoked, ou controle, que não teve autonomia nenhuma em relação ao feedback. Esse grupo recebia de forma equiparada ao grupo escolha. Os resultados mostraram maior aprendizagem da tarefa para o grupo que pôde escolher feedback de acordo com as suas preferências ou necessidades.
Aqui um outro estudo em relação à escolha sobre demonstração, né? O estudo foi com crianças, era uma tarefa sequencial do balé. Um grupo pôde escolher quando observar um modelo desempenhando a tarefa, enquanto outro grupo era um grupo controle e recebia demonstrações da mesma forma, nos mesmos momentos em que o grupo escolha tinha escolhido, né? Organizado para si, por exemplo. Observou-se vários efeitos positivos para o grupo escolha, né? Como maior desempenho durante a prática, melhor aprendizagem e também maior nível de autoeficácia percebido em relação ao grupo controle. Um outro exemplo de fornecer suporte à autonomia durante a prática é em relação à quantidade de prática. Esse foi um estudo também com idosos, enquanto um grupo pôde escolher quantas tentativas praticar, né, naquele momento, naquela sessão de prática, um grupo controle era deveria realizar o número de tentativas equiparado ao grupo que teve escolha, né? A tarefa foi a tarefa de Torre e Copos, e novamente os resultados mostraram maior aprendizagem para o grupo que pôde escolher a quantidade de prática, né? Então vocês imaginam o grupo controle, tinham participantes que gostariam de praticar mais um pouco para depois realizar o teste no dia seguinte, enquanto alguns participantes, por exemplo, já estavam cansados de praticar e tinham que continuar praticando mais um pouco, porque estava equiparado a um participante do grupo escolha. Então se percebe, né, os benefícios de fornecer suporte e autonomia das pessoas para melhorar a sua aprendizagem motora. Nesse outro estudo, o suporte e autonomia se deu através de escolhas sobre a dificuldade da tarefa. A tarefa era de computador, uma rebatida do tênis, em que um dos grupos podia escolher a dificuldade da tarefa através do tamanho da raquete. Claro, quanto menor a raquete, a cabeça da raquete, mais difícil fica rebater uma bola, obviamente. Então, este grupo podia adaptar diferentes tamanhos da raquete para poder facilitar, no caso, tornar mais adequado o desafio na sua prática. Enquanto o grupo controle foi equiparado aos participantes do grupo escolha. Os resultados mostraram também maior aprendizagem para o grupo que pôde escolher a dificuldade da tarefa, né? Diferentes níveis de dificuldade da tarefa. Uma outra forma de dar suporte e autonomia ao aprendiz é através de escolhas sobre a ordem de tarefas, de equipamentos ou dos membros, né, dominante, não dominante, a realizar primeiro, no caso. Esse estudo foi com adultos jovens. A escolha era relacionada ao braço de arremesso, que os participantes podiam utilizar alguns blocos para realizar com o braço dominante, no caso, mas a tarefa é realizada com o braço não dominante, né? Então, o grupo que pôde escolher quando realizar alguns blocos com o braço dominante, que no caso auxiliaria, né, na aprendizagem do arremesso com o braço não dominante, obteve maior aprendizagem nos testes de retenção e transferência no dia seguinte do que o grupo controle. Ainda, uso de ajuda física. Esse estudo foi com participantes com Parkinson, né? E a escolha era sobre quando usar um bastão de equilíbrio, que no caso era informado que auxiliava no equilíbrio, como vocês conhecem já o bastão de equilíbrio, né? Quem anda na corda bamba, por exemplo. Então, durante as tentativas, um grupo pôde escolher algumas tentativas em que poderiam utilizar o bastão de equilíbrio, que no caso auxiliaria na aprendizagem da tarefa, enquanto o grupo controle teve que usar o bastão de equilíbrio em tentativas determinadas pelo experimentador. No caso, eram tentativas equiparadas ao grupo controle, ao grupo escolha, desculpa. E, novamente, o grupo com autonomia, aprendeu melhor a tarefa, né? Conseguiu ficar mais tempo em equilíbrio no dia seguinte, durante as tentativas, do que o grupo Yoked, ao controle. Resultados também mostraram maior nível motivacional para esse grupo, né? E menor nervosismo percebido em relação ao grupo, além de outros resultados em relação ao grupo controle, sem escolha.
Uma outra forma de dar suporte à autonomia do aprendiz é com pequenas escolhas, ou escolhas irrelevantes à tarefa. Por exemplo, escolher a cor da bolinha, né? Não é uma escolha que seja uma informação importante para a realização da tarefa. É apenas uma escolha de preferência. Então, nesse estudo, foi com o Putin do Golf, os grupos que praticaram com autonomia puderam escolher entre 3 cores de bolinhas, né? Branca, amarela ou cor de laranja, antes de cada bloco. E os participantes realmente trocavam a cor da bolinha, se iam bem, gostavam de continuar com a mesma bolinha, quando erravam muito, gostavam de trocar a bolinha, a cor da bolinha, e assim foi. E foram comparados com o grupo Yoka, que teve que trocar as bolinhas de acordo com a vontade do experimentador, no caso, né? Observou-se também maior aprendizagem, também com esse tipo de escolha, para o grupo com autonomia. Também esse é um estudo mais recente, que é um dos únicos que realizou estudo com suporte à autonomia em times, né? Então eram duplas que formavam um time e a tarefa era o torricopos, né? Semelhante àquele estudo com idosos que mostrei antes para vocês. Então, um participante da dupla, as crianças tinham 10 anos de idade em média, um dos participantes deveria iniciar a montagem dos copos e o outro teria que desmontar, né? Um ficava cada lado da mesa, um montava e o outro desmontava a seguir. Então eles puderam escolher, conversavam e podiam escolher entre cada bloco quem ia iniciar fazer a parte inicial da montagem e qual deles ia fazer a parte da desmontagem, né? E foi comparado com um grupo em que o experimentador é que dizia, agora você vai fazer a montagem e você a desmontagem. E trocava de acordo a prática, fazer a prática equiparada ao grupo escolha, para este grupo controle que não pôde escolher. Então, os resultados mostraram maior aprendizagem para o grupo que pôde escolher a tática, né, de time que eles preferiam no momento. Uma outra forma de fornecer suporte à autonomia é em relação à linguagem autônoma, né? Então, a linguagem com que as pessoas fornecem informações para quem está aprendendo tarefas e tudo, pode ser mais autônoma ou pode ser mais controladora, né? Inclusive o tom de voz também, né? Posso usar um tom de voz bem autônomo ou mais controlador. Então, uma linguagem autônoma, você pode fazer assim, quem sabe você tenta dessa forma, enquanto que uma linguagem controladora, agora você faça assim, você tem que fazer dessa forma. Dá para perceber a diferença, né? Então, esses autores, eles para um grupo deram todas as instruções de forma muito autônoma, uma linguagem autônoma, e para outro grupo de forma bem controladora. E verificaram as diferenças de aprendizagem para o grupo com autonomia teve maior aprendizagem, né? Do que o grupo com uma linguagem mais controladora. Bom, dei vários exemplos, né? Acho que 9, quase 10 exemplos de diferentes variáveis em que se pode fornecer suporte e autonomia para o aprendiz, né? E foi só um exemplo de cada, existem muitos estudos, a maioria dessas variáveis já existem vários estudos mostrando os benefícios do suporte e autonomia. Gostaria de falar um pouquinho agora do porquê que o suporte e autonomia beneficia a aprendizagem, né? Os mecanismos, como que esses benefícios têm sido explicados na literatura. Então, tem várias explicações de por que o suporte à autonomia beneficia a aprendizagem motora. Por exemplo, de forma mais simples, ela satisfaz a necessidade básica de autonomia, né? O sentimento de ser agente do processo, né? De aprendizagem, de ter voz, de poder escolher, né? E isso aumenta a motivação intrínseca, pode aumentar afetos positivos, poder escolher recompensador, rewarding, né? Como falam, pode mudar positivamente a percepção de resultados. E são resultados, são estudos mostrando todas essas colocações que a gente está fazendo agora, né? Aqui uma meta-análise com estudos de diferentes domínios, não da aprendizagem motora, né? Que mostrou que a oportunidade de realizar escolhas aumenta realmente a motivação intrínseca, o esforço, a competência percebida, o desempenho, entre vários outros efeitos positivos, né? Engraçado ou estranho aqui, o interessante, na verdade, é que escolhas instrucionalmente irrelevantes
por essa meta-análise, mostraram afetar mais fortemente a motivação intrínseca em comparação a escolhas relevantes da tarefa. Na aprendizagem motora tem-se também estudos mostrando, por exemplo, que o suporte à autonomia aumenta os afetos positivos. Aqui esse estudo foi com escolha de cores também, né? Um estudo que era a aprendizagem do laço, tipo do cowboy. Estudos mostrando, esse estudo já mostrei antes, mas agora estou mostrando os resultados de como aumentar não somente a aprendizagem motora, mas também a autoeficácia, e de novo aqui afetos positivos, né? Nesse estudo observou-se também aumento de autoeficácia percebida e afetos positivos. Tá? Então são mecanismos que mostram por que o suporte à autonomia beneficia a aprendizagem, né? Aqui foi observado também nesse estudo maior foco na tarefa e pensamentos mais positivos durante a prática para o grupo escolha em relação ao grupo controlado, né? No caso, sem escolha. Uma outra explicação para os benefícios do suporte à autonomia, à aprendizagem motora, é que ela permite a adaptação da prática de acordo com as necessidades e preferências do aprendiz. Pode proporcionar, por exemplo, a proteção da percepção de competência, né? Como foi observado em vários estudos. Este estudo, por exemplo, teve como objetivo compreender quando ou por que os aprendizes preferem receber o feedback durante a prática, né? Se principalmente após as melhores tentativas, quando foram bem, ou após as piores tentativas. Um questionário realizado mostrou que o grupo com escolha solicitou feedback principalmente após as tentativas com maior sucesso, né? E não após as piores tentativas. Para o grupo IOCAD também foi aplicado o mesmo questionário, e eles indicaram a preferência por feedback após as melhores tentativas, e não por receber após as piores tentativas. Os resultados de desempenho confirmaram os questionários. Foram encontrados menores erros nas tentativas com feedback no grupo escolha, mostrando que os participantes não tiveram dificuldades em discriminar em tentativas boas e ruins. Vários outros estudos confirmam a preferência dos aprendizes em receber feedback após boas, ao invés de más tentativas, com várias populações diferentes, né? Ainda, uma outra explicação por que o suporte à autonomia beneficia a aprendizagem motora. Ele pode aumentar a atenção à tarefa, é o Goal-Action Coupling, né? Falado na teoria Optimal, encorajando o processamento de informações relevantes, né? Por exemplo, este estudo com eletromiografia era uma tarefa de arremessar saquinhos de feijão no alvo. Um grupo teve a escolha sobre o feedback, semelhante ao estudo anterior sobre o feedback, enquanto outro grupo foi equiparado, né? E os resultados mostraram, novamente, preferência por feedback após boas, ao invés de más tentativas, encontraram maior motivação através do questionário IMI, né, o Intrinsic Motivation Inventory, encontraram maior processamento do feedback fornecido e também maior aprendizagem motora para o grupo com escolha. Neste estudo também, que observaram mecanismos neurais e eletromiografia, os resultados foram preferência por feedback após boas tentativas e também maior motivação, né, através das medidas neurofisiológicas, maior processamento do feedback fornecido e maior aprendizagem para o grupo self em relação ao grupo controle. Vamos passar agora então para os estudos que tratam da necessidade básica de competência e aprendizagem motora. A competência implica a necessidade de sentir-se capaz de dominar com habilidade desafios do ambiente, ao invés de sentir-se incapaz ou incompetente. Efeitos positivos da prática com suporte à competência percebida têm sido encontrados em várias populações e tarefas, através de diferentes fatores sociocognitivo-afetivos. Por exemplo, o feedback após boas tentativas, feedback positivo de comparação social ou temporal, concepção maleável de capacidade, critérios relativamente fáceis de sucesso no desempenho, redução de estereótipos negativos, uso de ilusões visuais, entre outros.
Vamos observar então alguns exemplos, iniciando com o feedback após boas versus más tentativas. Alguns exemplos: feedback após boas versus más tentativas. Nesse estudo, uma tarefa simples de arremessar saquinhos de feijão no alvo. Enquanto um grupo de participantes recebeu, a cada bloco de tentativas, o feedback sobre as melhores tentativas daquele bloco, o outro grupo recebeu o feedback sobre as piores tentativas de cada bloco, né? A comparação desses resultados mostrou maior aprendizagem para o grupo que recebeu o feedback após as suas melhores tentativas. Esse outro estudo com idosos também encontrou resultados semelhantes ao estudo anterior. O grupo recebendo feedback após as boas tentativas, mostrando maior aprendizagem em teste de retenção no dia seguinte do que o grupo que praticou recebendo feedback após as piores tentativas do bloco. Esse outro estudo, mais recente, também compara grupos que receberam feedback após as melhores tentativas em relação a um grupo que recebeu feedback após as piores tentativas. Ainda, esse estudo adicionou um grupo controle, que os outros não apresentavam, e fez uma segunda retenção uma semana após a prática, né, para ver a permanência dos efeitos. E encontraram melhor aprendizagem para o grupo que recebeu feedback após boas, mesmo após uma semana após a prática. E encontraram também maior motivação intrínseca para este grupo. Uma outra forma de verificar os efeitos da competência percebida na aprendizagem motora é através do feedback positivo de comparação. Existe a comparação social e a comparação temporal, né? A social com o desempenho de outros e a temporal com o próprio desempenho. O feedback de comparação é considerado uma fonte importante de informação para a autoavaliação e geralmente as pessoas preferem comparação temporal quando procuram melhorar em uma habilidade e comparação social quando procuram uma avaliação precisa sobre o seu desempenho. Este estudo comparou o feedback positivo de comparação social com o feedback negativo de comparação e um grupo controle. A tarefa foi a apreensão manual do dinamômetro e os participantes, após algumas tentativas, foram informados, por exemplo, que o seu desempenho tinha sido acima da média para a sua idade e gênero, no grupo positivo, ou abaixo da média para a sua idade e gênero, para o grupo negativo. Os participantes do grupo de feedback e comparação positivo demonstraram melhor desempenho nas tentativas seguintes, maior motivação intrínseca e maior tolerância ao esforço do que o grupo de feedback negativo e grupo controle. Aqui, o feedback já de aprendizagem motora, também feedback de comparação social, observou-se melhor aprendizagem para o grupo que recebeu feedback de comparação social positivo, né? Você está indo melhor do que a média das pessoas no seu grupo, por exemplo, do que um grupo que recebeu o feedback de comparação negativo, ou grupo controle, né? Aqui também com crianças, observou-se aquela tarefa simples de arremessar saquinhos de feijão em um alvo. Dois grupos, um grupo de feedback comparação social positivo e um grupo controle. E o grupo que recebeu o feedback de comparação positivo demonstrou maior aprendizagem do que o grupo controle. Nesse outro estudo também com crianças, foi utilizada uma tarefa mais aplicada, né, o lance livre do basquetebol. E também foram encontrados resultados superiores para o grupo que praticou recebendo feedback positivo de comparação social em relação ao grupo controle, que não recebeu tal feedback. Medidas motivacionais também foram maiores, de maior qualidade, para o grupo que recebeu feedback positivo de comparação social. Nesse outro estudo, já fala-se de comparação temporal, né? Foi uma tarefa de timing antecipatório. Enquanto um grupo recebeu um feedback de comparação temporal positivo, a cada bloco de tentativas mostrando que estava melhorando em relação ao bloco anterior, ou ao primeiro bloco, o outro grupo recebeu informação que o seu desempenho estava piorando em relação ao bloco anterior, né? E os resultados mostraram maior aprendizagem para o grupo que recebeu feedback positivo.
Neste outro experimento, utilizando-se uma tarefa de golfe, foram comparados os grupos, um grupo que recebeu feedback positivo de comparação temporal, né, em que os participantes eram informados após cada bloco de tentativas que tinham melhorado em relação ao bloco anterior, ou ao início da prática, e o grupo, comparados com o grupo controle que não recebeu tal feedback. E os resultados mostraram maior aprendizagem para o grupo com feedback positivo de comparação temporal e maior medidas motivacionais também, mais relacionadas à percepção de competência mais especificamente. Também com idosos, um estudo mais recente, né, era uma tarefa de andar uma certa distância por um determinado tempo, e um grupo recebeu o feedback de comparação, enquanto o outro grupo não recebeu tal feedback, e resultados positivos foram observados de aprendizagem para o grupo que recebeu o feedback positivo. Uma outra variável que também manipula a percepção de competência é relacionada às concepções de capacidade. As concepções de capacidade ou competência incluem as crenças dos indivíduos sobre a modificabilidade ou a estabilidade dos atributos, né? As crenças são desenvolvidas pela experiência ou induzidas através de instruções ou mesmo por feedback. A concepção de capacidade fixa reflete a característica inata dos atributos, ou seja, a habilidade é o resultado de um dom, como se fosse um dom. Já a concepção de capacidade maleável reflete que a tarefa é adquirível, modificada pelo esforço. A habilidade, no caso, seria o resultado da experiência. O que acarreta cada uma dessas visões ou crenças, né, de concepção? A visão de competência fixa, nessa visão, os indivíduos geralmente lutam por demonstrar habilidade ultrapassando outros, evitam situações desafiadoras onde possam demonstrar baixa competência, mostram menos esforço e persistência quando confrontados com feedback de erro, por exemplo. Já na concepção de competência maleável, em que o desempenho é modificável pela prática e esforço, os indivíduos são mais intrinsecamente motivados e focados na tarefa de aprendizagem, reagem a situações difíceis com aumento de esforço, em vez de com desistência, e veem erros como parte natural do processo. Esse é um exemplo de estudo com crianças que induziu as diferentes concepções através da instrução. A tarefa foi o arremesso de saquinhos em um alvo, e enquanto a um grupo a instrução induzia a concepção fixa, dizendo que o desempenho dela naquela tarefa iria refletir uma capacidade inata, né, que ela havia nascido com aquela capacidade, pontaria no caso. Para o outro grupo, a instrução induzia uma concepção maleável, dizendo que o desempenho seria dependente do esforço, que a tarefa era adquirida durante a prática, desta forma. E os resultados mostraram, nas 3 idades estudadas, 6, 10 e 14 anos, melhor aprendizagem para os grupos recebendo instruções induzindo concepção maleável em relação à concepção fixa. Nesse outro estudo, também com crianças, a indução de concepções se deu através do feedback. Nós chamamos de feedback genérico aquele que induz a capacidade fixa. Ele refere-se à pessoa, implicando que o desempenho reflete uma capacidade inerente. Por exemplo, o feedback era dado assim: você é um grande jogador de futebol, você tem o dom para o futebol. Enquanto que o feedback não genérico, ele induz a capacidade maleável, refere-se ao processo e implica que a habilidade é adquirível. Por exemplo, estes chutes foram muito bons, os seus últimos chutes foram ótimos. Então, são exemplos de como se pode dar feedbacks positivos, mas com diferentes conotações. A tarefa envolveu o chute de uma bola de futebol ao alvo. Durante a prática, um grupo de participantes recebeu, então, feedbacks positivos, né, induzindo concepção de capacidade fixa, enquanto o outro grupo recebia também feedback positivo, mas induzindo concepção de capacidade maleável. Tá? Após algumas tentativas, nós fornecemos um feedback negativo, igual para ambos os grupos. Esses chutes não foram muito precisos, foi o que foi informado a eles. E observamos, então, como cada grupo lidou com essa informação negativa, né? O que se observou
foi um maior desempenho nesses testes seguintes para o grupo que recebeu a concepção maleável, né? O feedback induzindo concepção maleável do que em relação ao grupo que recebeu a concepção de capacidade fixa, né? Feedback induzindo concepção fixa. Numa tarefa seguinte, fizemos uma retenção 24 horas e também observou os resultados semelhantes. Então, vejo que mesmo recebendo feedbacks positivos durante a prática, a diferença sutil entre um tipo e outro de feedback. Um feedback positivo induzindo uma capacidade fixa, em relação a um tipo de feedback positivo induzindo uma concepção maleável. E olha como a concepção fixa atrapalha, né, a aprendizagem em relação à indução de capacidade maleável. Uma outra forma de dar suporte à competência percebida do aprendiz é através dos critérios de sucesso do desempenho. O estabelecimento de critérios de sucesso pode proporcionar diferentes oportunidades de confirmação de bons desempenhos. Por exemplo, critérios relativamente fáceis podem aumentar a competência percebida e facilitar a aprendizagem. Já critérios muito difíceis tem-se observado que podem diminuir a competência percebida e dificultar a aprendizagem. É isso que a gente tem observado, né? Nesse estudo, a tarefa foi o timing antecipatório e tivemos 3 grupos. Para um dos grupos, nós informamos, a priori, né, no início da prática, que um erro de até 30 milésimos de segundos era considerado uma boa tentativa naquela tarefa. Já para o outro grupo, nós demos um critério bem difícil, né? No primeiro grupo, eu acho que eles acertaram cerca de 30%, 40% das tentativas dentro deste critério, né? Dentro deste alvo. Nesse outro grupo, que foi informado que um erro de até 4 milissegundos é considerado como boa tentativa nessa tarefa, eles só conseguiram acertar abaixo de 4 milissegundos, ou seja, um erro menor de 4 milissegundos em 6% das tentativas, durante toda a prática. Então, imaginem a frustração em relação à competência naquele tipo de tarefa, né? O grupo controle não recebeu o critério de sucesso. E os resultados mostraram pior aprendizagem, né? Para o grupo que recebeu um critério muito difícil e melhor para o grupo que recebeu um critério relativamente fácil, né? Em que eles conseguiram, durante a prática, chegar no resultado que era considerado um bom desempenho, ou seja, um erro menor que 30 milésimos em 30%, 40% das tentativas somente, né? Esse estudo foi muito similar ao anterior, utilizou a mesma tarefa e os mesmos critérios de sucesso para o desempenho, e também observou-se diferenças, né, de aprendizagem e de alta eficácia em relação aos grupos que receberam critérios de sucesso relativamente fáceis em relação a critérios muito difíceis. Esse outro estudo, utilizamos uma tarefa esportiva, o putting do golfe, e também manipulamos diferentes critérios de sucesso, né? Um critério mais difícil e um critério mais fácil. Se colocou, na verdade, círculos de diâmetros diferentes ao redor do alvo, e um círculo mais difícil e outro mais fácil. E comparamos os grupos. As instruções, obviamente, diziam que se a bola caísse perto, dentro do círculo, a tarefa seria considerada como uma boa tentativa, né? Então, imagina, para uns grupos, o percentual foi muito maior de acertos dentro daquele círculo do que para o outro, em que o círculo é muito pequeno. E observou-se melhor aprendizagem para o grupo que praticou com a tarefa com critério de sucesso relativamente mais fácil da tarefa. Esse é um outro estudo que replicou, na verdade, o estudo anterior, mas adicionou um grupo controle com o objetivo de verificar se era o aumento ou a diminuição da expectativa de bom desempenho que mais influenciava na aprendizagem. E eles observaram que realmente era o aumento da expectativa, neste caso, que facilitou a aprendizagem da tarefa. Então, utilizar critérios de bom desempenho desafiadores, mas que proporcionam experiências de sucesso, facilita a aprendizagem em comparação a critérios muito difíceis, em que os aprendizes raramente conseguem ter sucesso nas tentativas durante a prática.
Outra forma de dar suporte à competência do aprendiz é através da redução de estereótipos. A ameaça do estereótipo é um fenômeno situacional que ocorre quando o grupo estigmatizado se sente pressionado pela possibilidade de confirmar ou ser testado negativamente ao desempenhar tarefas, e isso acaba fazendo com que desempenhe abaixo da sua capacidade real. Vários estudos da psicologia têm encontrado efeitos negativos da ameaça do estereótipo e também na aprendizagem motora. Esse estudo, por exemplo, foi com uma atividade do drible do futebol, onde se manipulou o estereótipo de gênero, né? Eram participantes mulheres, então um grupo recebeu instruções que ativavam a ameaça do estereótipo, né? Então, as instruções introduziram a tarefa como diagnóstico de capacidades masculinas, envolvendo velocidade e força, enquanto o outro grupo recebeu instruções que introduziram a tarefa como não diagnóstico de capacidades masculinas, que envolviam, por exemplo, agilidade e coordenação. Os resultados mostraram melhor desempenho e melhor aprendizagem para o grupo com ameaça do estereótipo reduzida em relação ao grupo que recebeu a ameaça do estereótipo. Também a autoeficácia percebida foi maior para o grupo com ameaça reduzida. Esse outro estudo manipulou a ameaça do estereótipo de sobrepeso. Utilizou-se uma tarefa do estabilômetro, onde o objetivo era manter a plataforma o mais horizontal possível durante cada tentativa de 30 segundos. E o grupo ameaça do estereótipo recebeu instruções afirmando que o desempenho na tarefa é geralmente influenciado por diferenças individuais, onde pessoas com sobrepeso apresentam piores resultados, enquanto que um grupo controle ou de redução da ameaça do estereótipo recebeu instruções afirmando que o desempenho na tarefa geralmente não é influenciado por diferenças individuais. Os resultados mostraram maior aprendizagem para o grupo com redução da ameaça do estereótipo e também maior competência percebida para esse grupo em relação ao grupo que praticou com a ameaça do estereótipo ativada. Já esse estudo manipulou o estereótipo de idade em praticantes idosos. O grupo de estereótipo negativo foi informado que o seu desempenho seria comparado com o desempenho de adultos jovens. Já o grupo de estereótipo positivo, também chamado estereótipo LIFT, foi informado que o desempenho seria comparado com o de idosos mais velhos. E o grupo controle foi informado que o desempenho da tarefa não sofre influência da idade. Os resultados mostraram uma melhor aprendizagem para o grupo de estereótipo positivo em relação aos outros grupos. Por que então o suporte à competência beneficia a aprendizagem motora? Quais são os mecanismos? Ele satisfaz a necessidade básica de competência e aumentando a motivação intrínseca. Aumenta a autoeficácia, inspira os aprendizes a estabelecer metas de desempenho mais altas, aumenta a atenção e a tolerância ao esforço durante a prática, aumenta a expectativa de sucesso para o desempenho, fortalece o acoplamento meta-ação, e isso com efeitos a nível cognitivo, motivacional, neurofisiológico e neuromuscular. Aqui alguns exemplos de estudos mostrando esses mecanismos, neste aqui especificamente comparando com feedback após boas versus após más tentativas, encontrando diferenças na motivação intrínseca dos participantes, né? Neste outro estudo, foi encontrada diferença em autoeficácia, com feedback após as boas, elevando a autoeficácia percebida dos participantes. Aqui também um estudo comparando feedback após boas versus após más tentativas, na tarefa de arremesso do dardo, e também encontrando aumento da autoeficácia percebida para os participantes recebendo feedback após as melhores tentativas. Por último, mas não menos importante, vamos falar também de relacionamento social e aprendizagem motora.
Só relembrando, o relacionamento representa satisfação, a necessidade de experimentar proximidade e aceitação, ao invés de alienação ou exclusão. Nesse estudo, a população era adultos jovens e a tarefa era o nado crawl, onde eles tinham que nadar uma piscina, 25 metros, usando 50% da velocidade máxima. O grupo com suporte ao relacionamento recebeu instruções que enfatizavam a importância e o interesse nas experiências do participante. Já o grupo de relacionamento frustrado, as instruções enfatizaram o desinteresse no participante como pessoa. E o grupo controle, os participantes desse grupo não receberam instruções específicas de relacionamento. Estas foram as instruções específicas para cada grupo. O grupo com suporte ao relacionamento recebeu a seguinte informação: queremos deixar claro que para nós cada pessoa é única. Cuidamos de cada pessoa como indivíduo e estamos tentando compreender o estilo de aprendizagem de cada um. Assim, sinta-se à vontade para relatar o que quiser sobre essa experiência após terminarmos. Já o grupo de relacionamento frustrado recebeu a seguinte informação, manipulação, não é? Queremos deixar claro que para nós todos são iguais. Não estamos preocupados com você como um indivíduo. Nos importamos apenas com o seu desempenho no nosso experimento, quer dizer, os dados. Assim, por favor, guarde suas observações com você durante o processo. E o grupo controle, como falamos antes, não recebeu instruções específicas de relacionamento. Aqui estão os resultados. Foram encontradas diferenças significativas de aprendizagem a favor do grupo que praticou com suporte ao relacionamento, enquanto o grupo que praticou com relacionamento frustrado demonstrou piores resultados de aprendizagem em relação ao grupo controle também. Resultados semelhantes na mesma direção foram encontrados nas escalas de motivação. E este estudo subsequente foi realizado com adultos, e a tarefa foi o salto vertical com meio giro da ginástica. Os resultados mostraram também maior aprendizagem do grupo com suporte ao relacionamento em relação ao grupo com relacionamento frustrado. Nesse experimento também se observou a taxa de piscada de olhos, tá, durante a prática. A taxa de piscada de olhos é considerado um indicador da atividade dopaminérgica. Quando as pessoas piscam mais fortemente, maior frequência, é considerado que existe uma atividade dopaminérgica maior do que quando piscam com menor frequência. Nesse outro estudo foram comparados idosos que receberam informações também que suportavam o relacionamento social e o outro grupo com informações que frustravam a percepção de relacionamento. A tarefa é o deslocamento por 7 metros no pedal de reabilitação no menor tempo possível. E foi observado também fortes efeitos do relacionamento social, com o suporte de relacionamento levando a maior aprendizagem do que o relacionamento frustrado. Este estudo mais recente foi realizado com adolescentes e a tarefa era rebatida do beach tênis, tentando acertar um alvo posicionado no chão, como mostra a figura. As fases do experimento semelhantes às anteriores, e os resultados mostraram maiores scores de precisão para o grupo que recebeu instruções de suporte ao relacionamento em comparação ao grupo em que teve o relacionamento social frustrado e em relação ao grupo controle. O relacionamento frustrado também demonstrou pior aprendizagem em relação ao grupo controle, que não recebeu instruções de relacionamento social. Índices motivacionais também foram bem melhores para o grupo com suporte ao relacionamento, em relação ao grupo com relacionamento frustrado. Também foram encontrados maiores níveis de afetos positivos para o grupo de suporte ao relacionamento após a prática e antes da retenção. E também maiores níveis de afetos negativos para o grupo de relacionamento frustrado em relação aos outros grupos. Uma outra forma de manipular o relacionamento social, que não por forma de instruções, que dão suporte ou que frustram o relacionamento, são os contextos, é o contexto da prática. Por exemplo, um contexto de prática cooperativo ou competitivo. Em outros campos de investigação, contextos envolvendo
objetivos e estratégias de esforço cooperativo resultam em relacionamentos interpessoais mais positivos e maior alcance das metas em relação a condições envolvendo esforços individuais ou competitivos. Tá? Nesse estudo, os adolescentes praticaram em duplas, né? A tarefa era rebatida do beach tennis, também a mesma tarefa do experimento anterior. O grupo cooperação praticou em uma condição de prática cooperativa, ou seja, eles foram informados que a pontuação dos dois, né, eram em pares, seria somada para posterior processamento dos dados e tal. Já o grupo competição praticou uma condição competitiva. Foram informados que deveriam tentar fazer maior pontuação do que a dupla ali presente. Tá? Enquanto que um grupo controle não foi induzido a contexto cooperativo ou competitivo. Né? Foi aplicado também os questionários WIME, o PANAS, que é o de afetos positivos e negativos, e também de percepção de autoafeto. Os resultados dos scores de precisão mostraram que cooperação resultou em melhor desempenho e aprendizagem da tarefa em relação à prática em condição competitiva ou na condição de grupo controle. A autoeficácia também foi bem maior, bem mais alta para o grupo cooperação em relação aos outros grupos. A percepção de relacionamento social também como se fosse uma checagem, né? Mostrou índices maiores de relacionamento percebido para o grupo cooperação em relação ao grupo competição. Afetos negativos mais baixos para o grupo cooperação em relação à competição. E afetos positivos mais altos para o grupo com suporte, né? Para o grupo cooperação do que para o grupo com... Então, por que o suporte ao relacionamento beneficia a aprendizagem motora? Como podemos perceber, então, com os estudos, o suporte ao relacionamento social aumenta a autoeficácia percebida, aumenta a motivação intrínseca, aumenta os afetos positivos, beneficiando, então, o desempenho e a aprendizagem motora. Obrigado pela atenção. Eu espero, com esta apresentação breve, ter contribuído com um entendimento, o conhecimento de variáveis motivacionais que afetam a aprendizagem motora. Deixo aqui outras referências, além das já citadas, para quem quiser aprofundar os conhecimentos sobre o tema. Obrigada.